Graça e paz igreja, graça e paz a todos que me ouvem. Esses dias meditando junto ao meu pai, Davi Almeida, na palavra, nós estávamos meditando sobre o relacionamento e relacionamentos em tempos de calamidade, né? E então ele me inspirou em algumas coisas que eu gostaria de estar dividindo com você aqui nesse vídeo. Você que está passando por problemas de relacionamento e calamidade aqui eu falo nesse período mesmo de pandemia, de medo, de isolamento social, de crise financeira, crise política e infelizmente de luto. Vem comigo, vamos meditar na palavra, o que ela tem para acrescentar na nossa vida em relação a esse assunto, relacionamento em tempos de crise. Então vamos lá. Essa crise, né, que eu digo, calamidade, que eu falo adversidade, que na verdade é um calo, né, que aperta no pé de cada um. Então cada um sabe aonde o sapato aperta. Uns estão sofrendo por conta do luto, outros por conta do medo, outros por conta de crise financeira, outros por conta de crise política, corrupção, enfim, né? Isolamento, pessoas lidam melhor sozinhos, que curtem, né? Não a solidão, mas a solitude. Outras pessoas já não sabem viver no silêncio, não sabem viver só, né, precisam de companhias. Outras pessoas viviam enganadas, que estavam bem acompanhadas, mas era tudo muito virtual, e agora que teve que viver os relacionamentos de verdade dentro de casa, que é no casamento, no matrimônio, ou com os filhos, ou com o pai, percebeu que não se conhecem, percebeu que perderam as afinidades e que talvez estão aí numa crise bem profunda e até alguns com separação, né, com atitudes grosseiras. A gente vê aí na televisão todo dia feminicídio, enfim. É uma calamidade, né? Estamos vivendo uma calamidade, isso não é novo, desde quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso por conta do pecado, os seus filhos, Caim e Abel, Caim matou Abel, ou seja, filhos do casal, do primeiro casal, e já cometeram ali um assassinato. Então, a gente precisa aprender a viver no meio da calamidade, porque faz parte desse mundo aqui. A Bíblia nos orienta que o mundo jaz no maligno. Então, é uma calamidade atrás de outra calamidade, né? Talvez agora um pouco mais exposta, um pouco mais explícita. E eu acredito que nós estamos sofrendo porque realmente tem afetado os relacionamentos. Então, o primeiro relacionamento que eu gostaria de meditar com você tá ali no Salmo 119, versículo 67, que o salmista diz assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Ou seja, é um salmo de gratidão, de reconhecimento da soberania de Deus, com mais de 170 versículos, e o salmista então reconhece que através do castigo ele aprendeu a obedecer a palavra de Deus. Eu não quero falar de um Deus que castiga, não é isso o propósito. O meu propósito aqui é de meditar na adversidade que castiga, né? E claro que é com a permissão de Deus, porque tudo está no controle de Deus. Então, se nós estamos sofrendo o castigo da calamidade com a permissão de Deus, nós não devemos falar com Deus o porquê, mas sim o para quê. Tudo em Deus tem propósitos. Tudo, Deus não perde nada, nunca. Então é o momento agora do cristão, do filho de Deus, do adotado por Deus, do salvo, do escolhido, do redimido por Jesus Cristo, reconhecer que toda essa dificuldade que ele está vivendo deve levá-lo à palavra de Deus e à obediência à palavra de Deus. Então esse é um relacionamento consigo próprio, porque é uma transformação de caráter. Então você melhora o seu relacionamento com você mesmo quando você sabe como se comportar, quando você passa a evoluir nesse quesito de obediência à palavra que nós cristãos temos como manual de vida.
Então fica aí a primeira meditação de como melhorar o relacionamento de você com você mesmo. Parando de maldizer, de se entristecer, de se irritar e passando aqui a observar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus e a obedecê-lo então, por conta do que a adversidade, do que a calamidade produz em nós, que deveria ser dependência de Deus e humildade. O segundo relacionamento, eu digo, entre os irmãos, entre os amigos, né? Entre a família, porque a gente vê, né, toda essa loucura, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, as pessoas estão brigando e matando por nada, né? As pessoas estão desrespeitando hierarquias, pessoas mais jovens sendo grosseiras com pessoas mais velhas, tantas outras coisas que nós temos vistos, né? Os feminicídios, marido e mulher brigando, crianças sendo maltratadas. Então a gente vê ali que em Provérbios 17 diz assim que um amigo ama todo o tempo, mas na adversidade você encontra um irmão. Na adversidade ele se transforma em um irmão. Então não só você esperar dos seus amigos que eles sejam seus irmãos nesse momento de adversidade, de calamidade, mas também você deixar Deus te transformar em um irmão para um amigo seu. Que tipo de relacionamento você tem construído? Só os virtuais? No virtual não dá pra gente ter essa intimidade um com o outro, de ser ao ponto de podermos contar com esse amigo como se ele fosse um nosso irmão, a ponto desse amigo poder contar com a gente, porque muitas vezes nós cobramos dos nossos amigos um pouco mais deles e às vezes nos decepcionamos porque ele não é capaz de nos oferecer mais dele. Mas e nós? O que nós temos a oferecer? A gente ainda continua olhando para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vidinha, cuidando dos nossos próprios interesses, sem nos preocupar com aqueles que estão à nossa volta, com os nossos amigos, a ponto de sermos então como irmãos para eles. Então a calamidade, a adversidade, ela tem que trazer em nós, tem que aflorar em nós esse sentimento de irmandade, esse sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, esse sentimento de misericórdia que é o que nós esperamos de Deus, sentimento de perdão, porque Deus nos perdoa conforme nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, ao invés da calamidade gerar em nós um nervo à flor da pele, uma intolerância, ela tem que gerar em nós esse sentimento de fraternidade, de amor e de misericórdia, né? Conforme ali está em Provérbios 17 e conforme Deus mesmo nos orienta, Jesus amando-nos uns aos outros como eu vos amei. Percebe que é meio que uma coisa que fica orbitando, né? Uma coisa em volta da outra. A partir do momento, então, que você, diante da adversidade, se humilhou, dependeu de Deus, aprendeu através da dor a obedecer a palavra de Deus, o próximo passo pode ser, então, amar o próximo como a ti mesmo, que também faz parte da obediência. E aí, então, o terceiro relacionamento para finalizar esse vídeo e o mais importante, o que rege a nossa vida, o que nos direciona ao sucesso, à vitória no final da estrada, no final do caminho, é o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento que tem que estar fundamentado no que Ele é e nunca, jamais, em hipótese alguma, no que Ele pode fazer por nós. Eu acredito que essa pandemia, o ápice dessa loucura que nós estamos vivendo, é um instrumento nas mãos do Senhor, é uma permissão para que nós possamos transformar a nossa forma de enxergar a Deus. Deixar de olhá-lo, de buscá-lo pelo que Ele pode fazer por nós, e buscá-lo porque Ele é quem Ele é. O Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Provedor. Ele pode te dar todas as coisas, Ele pode prover, Ele pode suprir as suas necessidades. Mas quando você buscar primeiro o reino dele, aí sim as suas necessidades serão supridas.
Então, Deus é Deus por quem Ele é. E aí a gente tem como exemplo Jó, no capítulo 42, versículo 5, que ele diz assim: eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou seja, tudo isso que está acontecendo está sob a autoridade de Deus. Eu bem sei que nada, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, fique com essa palavra, veja-se como está o seu relacionamento com você mesmo, com o próximo e com o seu Pai, aquele que te salvou, aquele que te escolheu. Se você conseguir atualizar esses 3 pilares do relacionamento em meio a todo esse turbilhão, fundamentado na palavra de Deus, no relacionamento íntimo com o seu Pai, por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer, você também verá a Deus com os seus olhos e a sua vida será plena e abundante, como Jesus nos prometeu. Fique com essa palavra em nome de Jesus.